Ele foi visitado pelo próprio cão durante o plantão em que se encontrava trabalhando. Mas, infelizmente, seu fiel amigo canino não teve a mesma sorte. Tudo ocorreu em meados do ano de 1989. Mais exatamente, durante uma noite cansativa de sexta-feira. Aquela não era apenas uma sexta-feira comum de um final de semana. Era um dia bastante respeitado por todo o povo, pois era Sexta-feira Santa. Apesar de todo este dia ter sido bastante conturbado e chuvoso, nada se comparava à terrível experiência que eu iria passar durante o meu plano de trabalho. Nesse dia eu tive uma terrível experiência na cidade de Paraopebas, no Pará. Já sou casado há alguns anos, e minha casa é composta por mim, minha esposa e minhas 2 filhas. Os dias não vinham sendo fáceis, pois para suprir a necessidade da minha família, eu trabalhava em 2 serviços. Trabalhava fazendo móveis planejados em um pequeno barracão que existia nos fundos de minha casa. E para completar a renda da família, aceitei um trabalho como vigia noturno indicado por um amigo. Pois bem, durante a noite eu era vigia de uma construtora. O lugar era bastante amplo, pois possuía caminhões, carros e máquinas pesadas. E um prédio com um escritório e dormitórios. A partir das 19 horas, eu tinha que render o outro vigia. E após esse horário, todos os outros funcionários iam embora. Ficava somente eu e um cachorro que acabou se tornando um fiel amigo. Ele me acompanhava por todos os cantos que eu estivesse. Marronzão, era assim que o chamávamos. Eu ficava em uma guarita de madeira bem na estrada do local. Fazia algumas rondas por ali e após as 2 da manhã, eu tirava um cochilo. Sempre foi um trabalho muito tranquilo, até que aquela sexta-feira da Semana Santa, algo bizarro aconteceu. Antes de continuar, vou relatar algo de relevante importância para mim. Naquela semana eu estava tendo discussões e desentendimentos com minha companheira. A vida de casal não ia nada bem. Então, durante aquela sexta-feira pela manhã, ela me pediu para comprar algo. E eu não comprei. Também não dei muita atenção. Quando ela viu que eu não tinha me importado, e nem ao menos comprado o que me pediu, começou uma série de reclamações. Eu, que já me encontrava bastante indignado, acabei cometendo o infeliz erro de gritar com ela. E seguido disso acabei pronunciando algo que jamais deveria ter dito. Porque tu não vai atentar o cão, mulher? Você só sabe me infernizar. Depois de pronunciar estas palavras, parecia que um enorme bloco de gelo foi colocado dentro de minha casa. Tudo ficou em silêncio. O clima ficou pesado. E apesar da briga ter cessado naquele momento, tudo acabou ficando ainda pior. A impressão que eu tinha era que somente eu estava naquela casa. Pois naquele momento eu acabei perdendo não somente a atenção da minha esposa, mas também a atenção das minhas 2 filhas. Então, quando foi por volta das 18 horas, me arrumei e fui para o trabalho. Chovia muito naquele fim de tarde, e a noite já demonstrava que seria da mesma forma. Depois de chegar no trabalho e render o vigia, acabou que ficou somente eu e o Marronzão na guarita. Durante aquela noite eu não fiz as minhas rondas e acabei adormecendo. Então, quando foi em um determinado horário, eu acabei sendo acordado ao som de um trovão que parecia que estava rasgando o céu. Tão logo abri meus olhos, eu notei que Marronzão estava agitado.
parado sobre o centro da porta da guarita. Ele olhava para um ponto fixo no muro da empresa, mas toda aquela situação acabou me deixando em alerta. Tava dando muitos trovões e relâmpagos, que iluminavam todo o pátio da empresa. E num desses relâmpagos, por uma fração de segundo, vi quando algo pulou o muro para dentro da empresa. Peguei minha lanterna e o cacetete. Comecei a andar lentamente em direção ao muro. Foquei a lanterna na direção dos sons. E acabei vendo algo que até os dias de hoje, quando me lembro, me dá calafrios. Era um cão negro muito alto. E aquilo andava somente em 2 patas. Isso mesmo. Aquilo andava como se fosse uma pessoa. Aquela coisa estava de costas para mim. Mas aí ele virou. E pude ver os seus olhos brilhantes e vermelhos. O bicho começou a rosnar e mostrar os seus grandes dentes para mim. E eu só tive a reação de correr. Marronzão latia muito e correu para cima daquela coisa. Eu sabia que se entrasse na guarita aquela criatura me pegaria. Então fugi para o prédio onde existiam os dormitórios. Pelas brechas da janela, vi aquele bicho dando patadas no pobre cachorro. E também ouvia urros assustadores, que eu não sabia dizer se era a criatura ou o pobre marrom que emitia. Então, passado algum tempo, não ouvi mais nada, nem os latidos do cachorro. Um silêncio medonho tomou conta de todo aquele lugar. E sobre a luz dos relâmpagos, eu podia ver a criatura andando pela garagem. Parecia estar me procurando. Aquela coisa deu um urro tão alto que parecia que ia estourar os meus tímpanos. Durante toda aquela noite eu passei escondido. E também ouvia seus passos bem próximos onde eu estava. Aquilo tinha uma respiração bastante ofegante. Então, depois de algumas horas terem se passado, e já bem próximo do amanhecer, tão logo os primeiros raios de sol entraram pela janela, depois de sentir que o bicho tinha ido embora, saí do esconderijo e fui caminhando devagar em direção à guarita. Eu chamava o Marronzão, mas poucos metros da guarita pude ter uma visão lamentável. Marronzão estava caído. Seu corpo parecia ter sido aberto por um cirurgião que sabia como fazer cortes, preciso com um bisturi. O pobre cachorro se encontrava morto. Peguei então o corpo do cachorro e enterrei no matagal ali próximo. Fiz isso porque sei que ninguém ia acreditar na minha história. Então, após o vigia chegar, fiz que nada havia acontecido durante aquela noite. E seguido disso fui para minha casa. A primeira coisa que eu fiz tão logo pisei dentro de minha casa foi pedir perdão à minha esposa. Ela acabou percebendo que eu estava muito abalado. Então eu a convidei para se assentar ao redor da mesa e contei tudo para ela. Então no sábado, logo pela manhã, eu já estava decidido. Eu acabei indo até um orelhão e liguei para o meu chefe e pedi para ele me trocar de turno imediatamente. Ele negou. Disse que não poderia, ainda mais em cima da hora. Então eu jurei a ele que nunca mais eu colocaria os pés naquela empresa. E assim eu o fiz. Tá aí, família. Relato bastante macabro este. Gostaria de estar agradecendo ao Paravisagento por ter concedido a autorização para estarmos contando este acontecimento aqui no canal NS Oculto. Desde já também gostaria de agradecer a todos os inscritos que sempre estão acompanhando o canal. Obrigado, galera. Cordiais uivos a todos. Boa noite.